no vídeo de hoje eu vou comentar sobre os updates que nós tivemos no programa de residente temporário, que foi anunciado na semana passada. Então não sai daí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Karine Anne, eu sou consultora de imigração regulamentada aqui no Canadá. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para você curtir o canal, assinar, ativar as notificações. É muito importante a sua participação para que esse canal continue crescendo, que o YouTube veja que a gente tem um pouquinho de relevância e distribui esse conteúdo para mais gente, tá bom? E se você considerar ser um apoiador do canal, eu vou agradecer de coração para que eu possa aqui continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Tem um símbolozinho aí, você pode doar qualquer quantia que você quiser. Vai ser muito bem-vindo. Bom, vamos lá. No vídeo de hoje, eu tô gravando muito tarde esse vídeo, gente. Eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Essa semana foi muito tumultuada. Um monte de coisa acontecendo, aplicações e tudo mais, mas enfim, eu estou aqui para tentar trazer o melhor das informações para vocês. Tem muita coisa ainda que a gente não tem tanta clarificação, vamos dizer assim, porque ainda o governo vai mexer na elegibilidade, ainda vai anunciar mais detalhes. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é o overview do anúncio que o ministro de Imigração, Mark Miller, fez na semana passada, no dia 18 de setembro, que basicamente ali, né, abalou um pouco as estruturas, as pessoas ficaram bastante preocupadas. Então, meu intuito aqui é trazer um pouquinho de informação e também tentar acalmá-los, esperar. Vamos tentar ver uma luz no fim do túnel. É grave, obviamente, as mudanças, não dá pra gente falar que, poxa, né, é legal, mas assim, eu não acho que é um fim do mundo, vamos dizer assim, até porque, enfim, eu vou comentar aqui no vídeo, fica até o final, que eu vou comentar por que eu não acho que é tão fim do mundo assim. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu tô cheia, como é muita informação, eu tô cheia de anotações aqui pra vocês, eu vou compartilhar a tela com vocês, mas, primeiramente, eu quero falar um pouquinho a respeito do vídeo do ministro, né, porque assim, primeiro foi o anúncio através foi um vídeo, né, uma live, vamos dizer assim, e depois o governo emite o comunicado oficial, tá, e eu vou compartilhar essa tela do comunicado oficial e comentando passo a passo ali do que foi falado pelo ministro. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte: quando o governo anuncia, nós vamos ter a redução do número de residentes aqui no Canadá, as pessoas começam a se alarmar muito, no sentido, meu Deus, estão fechando as portas. Mas assim, o que é um dado muito importante, se vocês verificarem no minuto 30 minutos e 55 do vídeo, que tá aqui no link na descrição para vocês, o número que o ministro anunciou, que foi a redução a partir de 2025, o número de estudantes internacionais vai ser de 437 mil. No começo do ano, o governo tinha anunciado um pouco a mais do que isso, a gente ficava na faixa de 485 mil, então reduziu mais um pouquinho a partir do ano que vem. Então, de 2026, 27 e para frente, vamos dizer que eles colocaram 3 anos, 25, 26 e 27, o número de estudantes internacionais que serão admitidos no Canadá vai ser 437 mil. Aí as pessoas ficam alarmadas. Nossa, mas que redução drástica. Isso, gente, não tô tirando da minha cabeça, tá tudo no... Entra lá no vídeo, assiste o vídeo no minuto 30.55, que ele começa a falar sobre esse tema. Fala assim, olha, em 2019... esse era o nosso número. 437 mil estudantes entravam no Canadá todos os anos, tá? Então era o número de 2019. Aí ele faz uma comparação. Em 2023, esse número saltou para 1,2 milhões. Isso está no minuto 30.59. Então, gente, esse é o X da questão. Isso é o que vocês precisam entender. Os números estavam muito, muito inflados. 2022, 2023 foram os anos mais críticos. Se você salta de 430 mil para 1,2 milhões, vão ter consequências. Porque foi 19, 20, 21, 22, 4 anos e 22 a gente teve 900 mil estudantes, ou seja, é um crescimento muito frenético e não tem estrutura para isso. Então, a preocupação do governo é: nós não podemos afetar a qualidade de vida, porque no final do dia as pessoas mudam para cá buscando qualidade de vida. E se você tem um crescimento desenfreado desse em tão pouco tempo, é óbvio que a qualidade de vida vai ser afetada. E é o que a gente está vendo hoje. Aluguel muito caro, tudo muito caro, porque tem muita gente. Então o governo só está querendo equilibrar isso. E o número de desemprego, né, que cresceu, ele pode também estar muito a ver com isso, porque se você tem muita gente entrando aqui também, é natural que mais gente, né, ficará desempregada em si, porque não foi planejado isso.
isso. Então, agora o que o governo está querendo fazer é isso, é equilibrar. Vamos falar, vamos equilibrar a balança. A gente tem que voltar ao número que a gente tinha antes, porque é o que a nossa economia consegue atender. Ninguém quer ver as pessoas aqui desempregadas, nada disso. Então, e ninguém quer também ficar pagando muito alto nas coisas. Então, o governo está tentando equilibrar essa balança. E aí, no minuto 32,31, o ministro afirma que PGWP é responsável por 50% dos work permits, vamos dizer, das permissões de trabalho de todo o programa de residente temporário, do Temporary Foreign Workers. Ou seja, é um número muito grande. Então, por isso que eles estão visando também fazer alterações aqui. Então, aí agora eu vou entrar um pouquinho na questão das medidas do governo e eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu quero ir uma por uma e falando um pouquinho delas, tá bom? Então, se esse vídeo ficar muito longo, me perdoem. Vamos lá. Então, tá aqui na tela para vocês. Então, isso daqui foi o release do ARCC, dia 18 de setembro, que foi o anúncio do ministro. Esse anúncio, obviamente, causou muito desespero nas pessoas, então, é natural, porque, a informação ela chega ali de todas as formas possíveis e houve um bombardeamento, vamos dizer assim, na questão das informações que foram colocadas na internet e ok, agora vamos tentar trazer a calmaria, e tentar interpretar isso aqui da melhor forma possível, tá? Então, o ministro, ele abre o vídeo falando que ele já tinha, no começo desse ano, anunciado uma redução, do número de residentes temporários de 6,5% para 5% até 2026, tá? Então, isso daqui não é nada novo. E aí, ele vem, e eu gosto de enfatizar e mostrar aqui para vocês, porque a gente tem que tentar interpretar também, tá? Então, ele fala assim, olha, que eles estão reformulando toda a parte do programa de estudantes internacionais e também revendo, diminuindo, vamos dizer assim, a questão, ou revendo a questão de elegibilidade dos temporary foreign workers, ou seja, dos residentes temporários. Por quê? Eles sabem que os estudantes que chegam aqui vêm acompanhados dos seus cônjuges, que vêm com Open Work Permit e vão entrar no mercado. Então, eles também têm que rever essas questões. Então, eles estão tentando, e também vendo na questão do Labor Market Impact Assessment, que é os LMIAs, que o governo já anunciou ali várias medidas ao longo desses meses também, porque eles querem ser mais rigorosos e também mitigar fraudes, porque eles detectam, eles sabem que tem um monte de fraudes aí, tá? Então, é importante ressaltar aqui que é o seguinte, que eles estão colocando essas medidas adicionais para administrar, ou gerenciar o volume de temporary residentes, ou seja, de residentes temporários arrivals. Só por isso a gente consegue entender que pode ser assim, arrivals, pessoas que ainda vão chegar, tá? Então pode ser que algumas medidas elas vão atingir mais, como ele fala no vídeo, num futuro próximo, ele cita em algumas coisas, alguns itens, que vai atingir quem ainda vai chegar, e não quem está aqui. Então vale a pena ressaltar isso. Vão ter, assim, algumas mudanças, ali significativas, mas também talvez essas pessoas que já estão aqui, que já chegaram com seu plano, já estão estudando, trabalhando e tudo mais, elas não serão tão afetadas assim, tá? Óbvio que a gente tem que esperar para saber. Então, o primeiro, a questão aqui é da redução do cap, Então, eles anunciaram, eles já tinham começado, que dada a cota de 2024, que é esse ano, que seria 485 mil, e essas seriam as cotas dos anos seguintes, mas aí eles resolveram diminuir 10% dessa cota, então chega-se aqui ao número de 437 mil novos estudantes internacionais. Como eu citei aqui no começo desse vídeo, E tá lá no vídeo do ministro também, no minuto 30,55, ele faz essa comparação de por que eles chegaram nesse número, que eles voltaram ao número de 2019. Então, esse número aqui não é fictício, eles falaram, a gente vai voltar ao que era antes. E vale enfatizar, mais uma vez, que em 2023, o número foi 1,2 milhões de estudantes. Então, olha a discrepância, a diferença, olha, Então, não é que o Canadá está fechando as portas, eles estão realmente falando, não, gente, a gente ficou louco ali em 2022, 2023, admitimos mais do que a gente tinha capacidade, agora a gente tem que voltar ao normal. A segunda medida que foi anunciada foi a questão deles fazerem os updates, no programa de PGWP, porque eles querem alinhar isso às necessidades de mercado. O governo não entrou em detalhes exatamente o que vai ser isso, como vai ser e como eles vão atingir essas necessidades de mercado, e também não falou se isso vai atingir estudantes que já estão aqui para aplicar para os seus PGWPs, entendeu? Eles ainda vão fazer a late fall, que eles falaram que eles ainda vão fazer lá, mudar a página de elegibilidade.
Já tem colleges anunciando que essas medidas não irão afetar quem quem se matricular ou quem aplicar para os seus studies permits antes de 1º de novembro de 2024. Mas isso não está confirmado, não sei se é verdade. Entrei em contato com alguns colleges para saber de onde eles tiraram essa informação, mas não há um comunicado oficial, certo? Então a gente não sabe se isso é uma medida para tentar vender, o que é, entendeu? Mas, enfim, de certa forma, não é confirmado isso. Mas eu realmente acredito que, para as aplicações de quem já está aqui, né, quem já vai se formar e, enfim, talvez essa questão de labor marketing ainda não seja tão específica, tá bom? Talvez o governo não exija ainda que as pessoas estejam ali trabalhando numa área de demanda ou que tenham estudado numa área de demandas. Mas, como eu falei, a gente precisa aguardar detalhes. Na minha opinião, o que vai afetar, eu vou falar daqui a pouquinho, é a questão da exigência do idioma. Vai ser exigido, nesse caso o governo fala, aplicações para PGWP a partir de novembro de 2024, os estudantes precisarão ter, né, isso tá aqui, deixa eu voltar aqui, ó, tá mais um pouquinho aqui, ó, lá embaixo, ó, aqui, ó. Né, nesse ponto aqui, o governo enfatiza, o ministro enfatiza que estudantes precisarão apresentar prova de inglês, né, ou seja, o teste de inglês. E vai ser exigido o nível de CLB 7 para aqueles que se formarem em cursos de universidade, né, que aí entra bacharel, mestrado e doutorado, e para colleges públicos ali, né, que são elegíveis ao PGWP, vai ter que apresentar o CLB 5. O que é CLB? O que esses níveis significam? O CLB 7, o Canadian Language Benchmark, para o nível intermediário, e o CLB 5 é o nível pré-intermediário. Então, assim, eu não acho que essa questão deva alarmar tanto, porque se você se formou, se você terminou o college, o nível pré-intermediário, no mínimo, você tem, porque foi exigido que você tivesse o nível intermediário para você entrar no college. E para graduação, mestrado e doutorado, a mesma coisa. Então, eles estão pedindo um nível até abaixo do que esses níveis de estudo, esses programas de estudos costumam solicitar. Por exemplo, alguns programas de mestrado aqui no Canadá, eles exigem um nível avançado de inglês. Então, se você se formou no mestrado, você vai ter um intermediário tranquilamente. Desculpa, caiu um negocinho aqui. Então, gente, eu não acho que isso deva ser tão preocupante, porque entende-se que aquelas pessoas que se formaram aqui, elas vão já ter esse nível que o governo está exigindo. A questão é, você vai precisar se preparar para isso. Antes, né, como que, aliás, até novembro, como que é? Você termina o seu programa de estudos, você vai lá e aplica para o seu PGWP, e se você tem trabalho nesse período, você pode continuar trabalhando normalmente. Agora, se você terminar seu programa, não tiver o requerimento do inglês ainda, a partir de 1º de novembro, entenda que se você estiver trabalhando, você receber a sua graduation letter, o seu official transcript do college, e você não tiver os requerimentos necessários para conseguir aplicar para o seu PGWP, você vai ter que parar de trabalhar. Então, gente, vocês têm que se preparar com antecedência. Estou terminando meu último período de aulas, já vai atrás de inglês, porque assim que você terminar seu programa de estudos, você já tem que estar com seu inglês na mão para poder aplicar, tá bom? Então, essa medida de exigência de nível de inglês, eu acredito que ela já vai começar realmente a valer agora a partir de novembro, tá? Ó, ele já deixa bem claro, on or after, ou seja, em novembro e depois. Então, estejam preparados já com seus testes, tá bom? Agora, outras medidas que vieram para a questão de PGWP, né, que eles ainda vão fazer update, até que eles ainda vão fazer update agora no fall, para a gente poder ter um entendimento melhor do que vai ser exigido e do que eles vão considerar labor market needs, ou seja, quais são as necessidades de mercado que eles vão considerar. Nesse ponto, eu sinceramente acredito que quem já está aqui não vai ser afetado. Somente né, aqueles que vão depois, a partir de 1º de novembro, talvez entrar ali e começar a fazer seus planos. Mas isso é a minha opinião, tá bom? Eu não acho justo, né, que o governo afete as pessoas que já chegaram aqui 2 anos atrás, 1 ano atrás e está se formando agora, tá? Então eu acho que nesse ponto eles vão ter um pouquinho de senso, espero eu. Continuando, então, né, a outra medida que foi anunciada é a questão deles limitarem também a elegibilidade, e aí vai ser anunciado para ainda esse ano, né, no final mais do ano, para cônjuges, né, daqueles que vão acompanhar os estudantes de mestrado aqui no Canadá. Porque no começo do ano, eles tinham falado que qualquer programa de mestrado, mesmo que fosse 1 ano, ele seria elegível para o cônjuge ter o Open Work Permit. E agora eles estão mudando isso. Os programas de mestrado que serão elegíveis, né, para os cônjuges poderem acompanhar, tem que ter uma duração de 16 meses no total. 16 meses significam 2 anos acadêmicos.
ou seja, não será mais aceito ali para que o cônjuge tenha o Open Work Permit se for um programa de 1 ano. Mais uma vez, eu vou abrir um parênteses aqui, porque a gente não sabe se o governo vai considerar as aplicações a partir de agora, desse anúncio, né, e quem já aplicou para os seus vistos de estudante antes disso, né, vão ser afetados ou não. Então, a gente tem que esperar o update do governo realmente na página de elegibilidade para a gente ter certeza disso. Enfim, né, deixa eu só ver se tem mais detalhes aqui embaixo. Ó. Vai valer para a partir de 2025 essa medida. Então, como eles vão ainda anunciar no final desse ano, eu acredito que serão para aplicações de study permits a partir de 2025, tá? Então, essa é a minha concepção. Mais uma vez, ressalto aqui, meu entendimento é que os estudantes que aplicaram por um study permit até o final de 2024, tendo o mestrado de 1 ano, vai estar valendo ali que o cônjuge acompanha. A partir de 2025, aí a coisa muda, tá bom? E mais uma questão. Em janeiro de 2024, o governo anunciou que quem fosse estudar em college tinha lá um número específico, né? E esse cap agora passa a incluir mestrado também. Então, dentro desses 437 mil study permits que serão emitidos a partir de 2025, entram pro cap mestrado também, ou seja, não é só college. E aí, esses programas também vão precisar da attestation letter das províncias para poder aplicar para study permit. Em janeiro desse ano, o governo já tinha feito um anúncio do aumento dos requerimentos, né, de comprovação de fundos. Bom, basicamente esse foi o ponto, e agora eu vou voltar aqui em cima, tá? Na outra medida que o governo falou, né, que eu falei aqui da questão do mestrado, e vou voltar aqui. Esse daqui não tem a ver com estudantes internacionais, mas como ele está aqui na pauta também eu vou falar. O governo vai limitar ainda, ó, later this year, ou seja, eles ainda vão anunciar o que vai ser elegibilidade, o que vai ser considerado, ou seja, eles vão dar mais detalhes de como vai ser isso, mas eles irão mexer também na questão de elegibilidade para os spouses de foreign workers. O que significa isso? Foreign workers é aqueles que vêm para cá, isso aqui não são os que vêm acompanhando os estudantes, são os que vêm para cá acompanhando quem tem LMAE. Então, por exemplo, uma pessoa, né, aplicou para um LMAE, a empresa fez lá todo o suporte e o cônjuge pode acompanhar. E aí, o que acontece? O governo vai limitar esses Open Work Permits dos cônjuges se o LMAE do aplicante principal for numa profissão de gerenciamento ou professional occupations. Muita gente me mandou mensagem no Instagram falando, mas Karina, quais são as professional occupations? E o ministro, ele cita aqui no vídeo dele no minuto 37.45, que são advogados, professores, técnicos, né, alguns cargos técnicos, engenheiros, cientistas e também pessoas que trabalham em áreas de demandas, aquelas áreas de demandas específicas, ou seja, eles possivelmente vão divulgar uma lista de demandas. E aí ele cita também, nesse mesmo, né, na sequência ali, profissionais de healthcare e também na área de construção, né? Se, por exemplo, se a pessoa vem para cá com LMIA, o cônjuge, estando numa área de healthcare e construção, vai poder que o cônjuge tenha o Open Work Permit também, tá bom? Voltando lá para o PGWP, que eu acho que esse é o ponto mais crucial aqui, o PGWP, o programa, ele vai ser para atender as necessidades do mercado. Então, muita gente está preocupada, o que será considerado nessa questão de atender as necessidades de mercado? Então, o que é isso? O governo talvez vai divulgar uma lista de quais são as demandas específicas. E aí a gente vai saber quais são os cursos ali que vão ter ou não possibilidade de ter mais tempo de PGWP. E vale ressaltar que o governo não falou em nenhum momento que os estudantes no Canadá não terão direito a PGWP. Isso não fala em nenhum momento, então não tenham que se alarmar. A questão é, o tempo do PGWP ele pode ser afetado com relação a isso, né? Por exemplo, se você se formou, está numa área de demandas e atende necessidades de mercado, pode ser que você tenha os 3 anos de PGWP. Agora, fora isso, pode ser que você tenha menos tempo. Mas como eu falei, tudo que se fala hoje, né, através desse anúncio, a gente ainda não tem um detalhe maior. Se você olhar tudo que o governo pôs aqui, ele não fala muita coisa, ele fala, ó, a gente está implementando, nós vamos dar mais detalhes, nós vamos atualizar e tudo mais. Agora eu tirei a parte da tela aqui, porque eu quero mais fazer os comentários do vídeo mesmo, tá? Então, eu assisti o vídeo várias vezes, e aí tem alguns pontos do vídeo, né, e aí eu vou resumir aqui para vocês, ó, no minuto 35.45, o governo fala da questão já de implementar a exigência do nível de inglês a partir de novembro, 1º de novembro, então isso é fato, isso aqui para mim é inquestionável, que a partir do dia 1º de novembro de 2024, quem for aplicar para o PGWP, independente se ainda não está aqui estudando, se já está aqui estudando, vai precisar
apresentaram testes de inglês. Mais uma vez, quem se formou num college, CLB 5. Quem se formou no nível de universidade, bacharel, mestrado ou doutorado, CLB 7. No minuto 36.18, o ministro ele fala, né? Estudantes que aplicarem a partir de novembro, né, ou depois, o PGWP irá depender do nível de estudos, né? Graduação, bacharel e PGWP, que poderão ter até 3 anos. Eu entendi nesse ponto aqui que se você fizer um programa de bacharel, mestrado ou doutorado, você vai ter os 3 anos de PGWP, independente de qual for a área. Já para estudantes, talvez, de college, isso já seja impactado. Então, mas não ficou muito claro nessa questão. E aí o governo cita no minuto 30, o ministro, no minuto 37.15, que ele fala, num futuro próximo, eles irão tomar medidas para restringir também a elegibilidade do Open Work Permit dos cônjuges que estão acompanhando os estudantes, né, os estudantes que for aplicar para PGWP. Então, no que eu entendo é assim, eles ainda vão anunciar medidas ali que podem impactar a questão, sim, se você for aplicar para o seu PGWP, o seu cônjuge, que poderia ter direito ao Open Work Permit, ele vai ter alguns critérios de elegibilidade mudado para que possa, enfim, poder ter, tá? A direito ao Open Work Permit para acompanhar o estudante aqui. Aí, na sequência, no minuto 37.24, ainda nesse ponto, ele cita, né, que ele fala, ó, Open Work Permit para acompanhantes de estudantes, ou que for aplicar para o PGWP, somente para high skill, ou para áreas de demanda. Então, o que eu entendo aqui? Só para vocês entenderem como que é o sistema hoje. Para quem for aplicar para o PGWP, o acompanhante, isso já é hoje, tá? O acompanhante, ele só tem direito a fazer a extensão junto, né, com o estudante ali do Open Work Permit dele, se o estudante que for aplicar para o PGWP estiver trabalhando em uma área qualificada, ou seja, um NOC Tier 0, 1, 2 ou 3. Aí nós temos uma Temporary Public Policy, que está desde o ano passado, que até dezembro desse ano, o governo abriu ali a mão, né, de ser high skilled, e ele abriu para qualquer tipo de trabalho. Então, em 2025, volta a ser Tier 0, 1, 2 ou 3, e aí ele pôs um ponto. E também necessidades ali, shortage, né? Ou seja, áreas que têm demanda, tá bom? Então, ainda mais uma vez, a gente tem que esperar como eles vão administrar isso e como que vai ser. Também, ali no minuto 37.45, né? O governo, o ministro, ele dá um esclarecimento de quais são as professional áreas ali, né? Que eles vão considerar. Então, ele citou algumas profissões como advogados, professores, técnicos, engenheiros, cientistas e trabalhadores em áreas de demandas, né? E a área de healthcare no geral, aí não, né, vai entrar, e também construção, ou seja, essas são as áreas mais críticas que o governo citou no vídeo. Bom, esses foram os pontos principais, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês, mas deixem suas dúvidas aí também. Mas o que eu quero ressaltar, e eu quero finalizar esse vídeo com esse ponto se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que depois, quando o ministro abre para as perguntas, a partir, vão pôr do minuto 50.56 do vídeo, o ministro ele afirma que o Canadá precisa de imigrantes, que eles não podem abrir mão de imigrantes. Essas medidas que eles estão fazendo é para controlar e administrar o número de residentes temporários aqui. Quando o governo ele entra nesse ponto de que eles precisam de imigrantes e eles falam claramente, eles dão números ali, isso nos leva a entender que eles não vão mexer nas cotas de residentes permanentes. E aí ele continua falando, olha, mesmo que a gente tenha um baby boom agora, em 2024, vai levar no mínimo 20 anos para essas crianças serem economicamente produtivas. Ou seja, isso significa que não tem, pelos próximos 20 anos, e os canadenses não querem ter filhos. A taxa de natalidade aqui é muito baixa, mesmo que todas as mães aqui do Canadá hoje falam assim, eu quero ter 5 filhos, o que é difícil, vai levar ainda 20 anos pelo menos. O governo do Canadá vai sempre precisar de imigrantes. O ministro do Trabalho, ele fala que o crescimento populacional do Canadá, ele é com base em imigrantes, não em nascimentos de bebês, entendeu? Então, eles não podem, na verdade, não é porque eles não querem, eles não podem abrir mão dessa mão de obra, né, dos imigrantes. E aí, no minuto 58.30, o ministro do Trabalho, ele fala assim, até 2032, isso ele só abriu uma área, ele falou, só tô abrindo uma área para dar exemplo para vocês. Até 2032, serão 400 mil funcionários da área de construção, né, trabalhadores da área de construção que irão se aposentar. Em 8 anos. 8 anos. Ou seja, isso ele falou, isso é só um setor, eu não vou abrir todos os setores aqui para vocês, porque se a gente abrir setor por setor, o número é alarmante. Então, eles não podem abrir mão de imigração. Então, gente, entenda que o Canadá não está fechando as portas, tá bom? A questão eles estão equilibrando agora
aos patamares que a gente tinha antes. E tem que entender isso, porque num curto prazo, sem planejamento, esse crescimento, né, pensa de 437 em 2019 estudantes no Canadá, partiu para 1,2 milhões em 2023. Como que um país, estrutura de saúde, de transporte, de residência, de moradia, como que comporta esse crescimento tão grande, entendeu? Então é esse o ponto. Nesse momento, o governo está tentando equilibrar e respirar e vamos lá, agora a gente tem que arrumar a casa. Então entendam esse ponto. E se você ficar com o pensamento de assim, nossa, tá difícil, você nunca vai se preparar para as próximas, entendeu? Porque assim, muita gente fala, o Canadá tá fechando as portas, então parei, né, não vou mais fazer meu planejamento aqui de imigração. Só que assim, residentes permanentes, imigração mesmo, esse número não vai mudar, então você precisa continuar se preparando se é isso que você quer. Pega nesse número, pega o vídeo, eu não tô falando nenhuma mentira, o governo a partir do minuto 50,56 eles entram nesse mérito. O ponto é, você tem que ser mais estratégico, vocês têm que entender melhor o que vocês precisam fazer para imigrar, qual é o caminho, porque caminhos tem e continuará tendo. 2020, 2021 foram os anos de pandemia, né, fecharam as fronteiras ali, isso foi um fechamento forçado, vamos dizer assim. O que o Canadá fez em 2021 e 2022? Começou a transicionar as pessoas que estavam aqui para a imigração, porque eles não podiam perder esses números. A meta lá em 2021, ela quase que não foi atingida, porque não tinha gente suficiente entrando. E agora a gente vê um cenário parecido. Então, gente, é o momento de estar preparado para a residência permanente. O governo vai ter que transicionar, principalmente as pessoas que estão aqui. Então, se você já está no Canadá, se você vai se formar, se você, enfim, você tem que ser estratégico, você tem que fazer seu planejamento certo para você estar preparado no momento certo, porque eu acredito que logo a gente vai começar a ter boas coisas acontecendo dentro do nosso sistema de imigração. Eu já citei algumas em alguns vídeos aqui. Uma delas é que em dia 26 de agosto o governo já anunciou que quem for candidatos potenciais para programas de província vão poder ali ter direito a 2 anos de work permit, ou seja, né, aqueles que já estão no talo ali com as permissões finalizadas, se essas pessoas já estiverem ali dentro de um processo de imigração, da província, elas vão poder ter esses 2 anos de fôlego, tá? A questão é, as províncias vão determinar essa elegibilidade. Tem a questão do programa para profissionais semi-qualificados, que o governo já anunciou para os tiers 4 e 5 que vai abrir. Nós estamos tendo draws de Canadian Experience Class, ou seja, para priorizar quem está aqui com anos de experiência, e também tem o francês, que as pontuações estão muito baixas. Então, assim, existem caminhos. Tem as profissões em demandas, tem província chamando farmacêuticos, médicos, enfermeiros, ou seja, tem caminhos, gente, não se desesperem, tá? É importante que vocês entendam o que está acontecendo sim, estejam a par das situações, não acreditem em todo o sensacionalismo que vocês veem nas mídias, né? Procurem informação de qualidade com pessoas sérias e tudo mais, tá bom? Se vocês quiserem agendar uma consulta, se vocês quiserem fazer análise de perfil, meu link tá aqui na descrição desse vídeo, agendem uma consulta, vai ser um prazer poder ajudar vocês nesse planejamento. Eu espero que eu tenha conseguido trazer informações aqui para vocês, espero que vocês não tenham dúvidas, né? Enfim, se tiver dúvidas, deixa no comentário também. Eu vou pedir para vocês me acompanharem no Instagram também, porque ali eu tô todo dia fazendo, que nem dessas informações aqui, eu já fiz lá Reels, já fiz posts, já fiz Stories, ou seja, se vocês quiserem ter informação mais em tempo real, me acompanha no Instagram também, tá bom? E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!